Você está ouvindo Biologia in Situ Podcast. Porque todas as estradas levam à biologia. Como o asteroide que extinguiu os dinossauros deu origem à floresta amazônica e povos tradicionais amazônicos evoluíram resistência à doença de Chagas. Hoje no BioNews. Como o asteroide que extinguiu os dinossauros deu origem à floresta amazônica? Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide colidia com a península de Yucatán, no México, gerando a conhecida cratera de Chicxulub. Alguma coisa assim, provavelmente eu errei nessa palavra, mas me desculpe. Essa colisão marcou o fim do período Cretáceo e foi responsável pela extinção de cerca de 3/4 das espécies de plantas e animais do planeta, inclusive todos os dinossauros não aviários. Das plantas em si, aproximadamente 60% foram extintas, e os ambientes, especialmente da América Central e do Sul, foram completamente modificados. Mas até relativamente pouco tempo atrás, nós não sabíamos quase nada sobre isso, já que estudávamos muitos impactos dessa colisão nas áreas temperadas do mundo, mas nada nas áreas de floresta tropical da África e da América do Sul. Porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, recentemente, uma equipe de pesquisa da Colômbia, num esforço de 12 anos, avaliou milhares de fósseis de pólen e folhas de 53 locais do país. Esses fósseis datam de logo antes da colisão do asteroide e dos 10 milhões de anos que vieram em seguida, mas trazem resultados extremamente importantes para os dias de hoje. Os dados nos mostram que as florestas que nós tínhamos ali na região onde hoje é a Amazônia tinham um dossel aberto e eram caracterizadas por coníferas, tipo os pinheiros, e as samambaias também. Mas a colisão do asteroide gerou enormes incêndios que provavelmente duraram anos, e toda essa vegetação foi completamente aniquilada. As novas espécies que se estabeleceram primeiro foram leguminosas, aquelas plantas que vivem associadas a bactérias fixadoras de nitrogênio, as parentes do feijão. E essas leguminosas acabaram contribuindo para a recuperação da fertilidade do solo degradado, junto com o próprio pó do asteroide, que era rico em fósforo. A partir daí, outras espécies completamente diferentes colonizaram o ambiente e substituíram por completo as antigas coníferas, competindo entre si e formando as diversas camadas de dossel denso que compõem a estrutura da Amazônia atual. Mas o interessante é que a diversidade da região só voltou ao nível anterior ao evento de extinção em massa, do fim do Cretáceo, depois de cerca de 6 milhões de anos. Ou seja, se as nossas previsões atuais mostram que pelo menos 45% das espécies de plantas amazônicas, que é uma estimativa muito semelhante às de extinções pelo asteroide, estarão ameaçadas nos próximos 30 anos por conta das ações humanas, quanto tempo será que a natureza levará para se recuperar depois de nós? Diferente dos eventos de extinção em massa que já aconteceram antes na história da Terra, o atual não é causado por um desastre natural. Ele está sendo causado por nós mesmos, e nós somos completamente capazes de impedi-lo. E aí não basta só vontade, precisa de muita mobilização, principalmente política, financeira, dos interesses, para que esse esforço aconteça de verdade. Povos tradicionais amazônicos evoluíram resistência à doença de Chagas. Há cerca de 500 anos, os europeus chegavam e invadiam o Brasil. Aqui eles deram início a um longo processo de genocídio indígena, que de certa forma continua até hoje. Um dos principais motivos era, claro, entre aspas, civilizar os povos inferiores. Mas biologicamente falando, nós já sabemos há muito tempo que mais evoluído ou menos evoluído são conceitos que não fazem sentido algum. Toda a população existente é apta a sobreviver nas condições em que ela vive. A floresta amazônica, por sinal, é um ambiente extremamente hostil de se viver, especialmente quando consideramos longas gerações humanas. Mas é exatamente isso que mais de 300 grupos étnicos indígenas conseguiram fazer. Inclusive, um novo estudo mostra que o que faz os povos indígenas da Amazônia serem menos afetados negativamente pela doença de Chagas são variantes dos genes PPP3CA e DYNC1I1. Esses dois genes,
estão associados a respostas imunes do nosso corpo ao Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas. A forma como esses genes estão distribuídos pelas populações são um claro indicador de um processo de seleção natural mediada por patógenos que se iniciou há cerca de 7.500 anos, quando os primeiros humanos a povoar a América do Sul se dividiram, com uma parte seguindo para a Amazônia e outra indo em direção à costa do Pacífico e aos Andes. A doença de Chagas, transmitida pelas fezes dos barbeiros, um inseto da subfamília Triatomyia, costuma ser grave porque os sintomas da fase crônica, como insuficiência cardíaca, aparecem cerca de 10 a 20 anos após a infecção inicial, depois de uma longa fase assintomática, onde os protozoários se alojam preferencialmente nas células do miocárdio, o músculo cardíaco. Mas, em laboratório, foi possível verificar que células cardíacas com o gene PPP3CA adaptado tiveram uma redução de cerca de 25% na carga de parasitas que as infiltraram, o que resultaria em menos problemas para a pessoa infectada. Apesar de não sabermos ainda como essa proteção funciona, ter evidências experimentais das bases genéticas dela abre precedente para estudarmos e desenvolvermos novos tratamentos para uma doença que afeta cerca de 6 milhões de pessoas na América Latina e mais de 400 mil nos Estados Unidos e Europa. É também um jeito da gente valorizar, né, a pesquisa e o cuidado de uma doença como a doença de Chagas, que é uma das que a gente chama de doenças negligenciadas, como a malária também é uma doença negligenciada. É um conceito de doença negligenciada que a gente usa para doenças que não têm tanta atenção quanto outras que afetam áreas geográficas do mundo que têm mais poder aquisitivo. Então, para vocês verem aqui a comparação, são 6 milhões de pessoas atingidas na América Latina e muito menos do que isso, 400 mil nos Estados Unidos e Europa. Áreas do mundo que têm maior poder aquisitivo, maior poder até de pesquisa científica, mais capacidade de pesquisa. Então essas doenças que não afetam a América do Norte e a Europa tendem a ter menos pesquisas desenvolvidas sobre elas, logo tendem a ter menos tratamentos, menos resultados, menos avanço científico voltado para elas. Então, muito bom ter essa novidade dessa notícia. Muito bem, e esse foi o BioNews dessa semana. Se você quiser mandar um recado pra gente, fazer alguma pergunta ou alguma sugestão, nós temos o nosso e-mail, cartinhas@biologiaincito.com.br. Nós também temos as redes sociais no Instagram, Facebook e LinkedIn como @biologiaincito. E no Twitter e TikTok como @bioincito. Incito se escreve com I-N-S-I-T-U. Se você puder e quiser, também pode apoiar o nosso projeto, né? Lembrando que nós temos gastos mensais com a hospedagem do site, a hospedagem dos episódios do podcast. E você pode nos ajudar através do Pix, que a nossa chave é o nosso e-mail, cartinhas@biologiaincito.com.br, ou pelo nosso Orelo. A gente tem lá o perfil na Orelo e você pode apoiar em faixas mensais a partir de R$1 apenas. Nós temos várias faixas para que você possa escolher lá na orelo.cc/biologiaincito. É isso, muito obrigado e tchau, tchau! Esse episódio é uma produção do canal Biologia in Situ. Pesquisa e roteiro por Natan Rahal, locução e edição e mixagem de áudio por Ricardo Gomes e arte de capa por Larissa Castro.